Hoje vamos colocar a nossa causa impossível nas mãos de São José, o homem da fé, da obediência e da confiança absoluta em Deus. Abra o seu coração e apresente agora a São José aquilo que você mais precisa. Não tenha medo de pedir, não tenha medo de acreditar. E enquanto você acompanha esta oração, escreva nos comentários: São José, intercede pela minha causa impossível. Faça desse comentário uma declaração pública da sua fé. E se você acredita no poder da oração, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta oração com alguém que também precisa de uma graça urgente e impossível. Respire fundo, acalme o seu coração e coloque diante de São José o nome da situação ou causa que você deseja entregar. São José vai interceder por você. Então fique até o final, reze com fé e não desista, porque aquilo que hoje parece não ter saída, ainda pode ser transformado pela graça de Deus. São José nas minhas causas impossíveis, intercede por mim e leva minha súplica até Deus. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, neste momento nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto, humildade, esperança e a certeza de que Deus pode agir onde os nossos olhos já não conseguem enxergar uma saída. Nós chegamos diante de Ti, São José, justamente porque existem situações que parecem não ter solução. Existem portas que não se abrem, caminhos que parecem bloqueados, problemas que se repetem, batalhas que temos enfrentado em silêncio, causas que aos olhos humanos parecem impossíveis, mas nós cremos que aquilo que é impossível para nós não é impossível para Deus. Por isso, São José, intercede por nós neste momento. Leva as nossas súplicas até o coração de Jesus. Apresenta a Ele aquilo que não conseguimos explicar, aquilo que pesa dentro de nós, aquela causa que já não sabemos mais como resolver. São José, homem justo, homem de silêncio, de fé, que confiou em Deus, mesmo quando não compreendia os acontecimentos. Ensina-nos a confiar também. Quando não entendermos o caminho, ajuda-nos a continuar caminhando. Quando não enxergarmos uma saída, ajuda-nos a acreditar que Deus já está preparando uma. Quando o medo quiser dominar o nosso coração, coloque em nós a paz que vem do céu. Quando pensarmos em desistir, recorda-nos que Deus ainda pode surpreender a nossa vida. São José, nós te entregamos agora a nossa causa impossível. Nós te entregamos aquilo que mais nos preocupa, aquela situação que ocupa os nossos pensamentos durante o dia e tira nossa tranquilidade durante a noite. Tu conheces o nosso coração, as nossas necessidades. Tu sabes aquilo que temos pedido a Deus há muito tempo. Tu sabes quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, quantas vezes choramos, quantas vezes ficamos angustiados, quantas vezes pensamos que nada iria mudar. Por isso, São José, entra nesta situação agora. Vai à frente daquilo que não conseguimos alcançar. Intercede onde não podemos interceder. Abre, se for da vontade de Deus, a porta que precisa ser aberta. Afasta de nós aquilo que não vem de Deus e nos conduza para o lugar
onde a vontade do Senhor possa se cumprir. São José, protetor da Sagrada Família, protege também a nossa vida, protege a nossa casa, protege os nossos caminhos, os nossos sonhos, o nosso projeto. Protege o nosso coração contra o desânimo, contra a desesperança e contra a vontade de abandonar tudo, quando as respostas parecem demorar. São José, nós te pedimos, leva para Jesus a nossa causa impossível, aquela causa que parece grande demais, aquela causa que parece complicada demais, aquela causa que parece perdida, aquela causa diante da qual já não sabemos o que fazer. Nós não queremos confiar apenas nas nossas forças, nós não queremos acreditar somente naquilo que os nossos olhos conseguem ver. Nós queremos confiar no Deus que abriu caminhos onde não existiam caminhos, que levantou os caídos, que restaurou vidas, que transformou lágrimas em alegria e que continua realizando milagres na vida daqueles que nele esperam. São José, ensina-nos a esperar sem perder a fé, ensina-nos a pedir sem duvidar, ensina-nos a continuar sem desanimar, ensina-nos a confiar, mesmo quando o silêncio de Deus parecer ser grande demais, porque nós sabemos que o silêncio não significa abandono, nós sabemos que Deus pode estar trabalhando justamente onde não conseguimos enxergar. São José, se existe uma porta fechada que precisa ser aberta, intercede por nós. Se existe um caminho bloqueado que precisa ser liberado, intercede por nós. Se existe uma solução que ainda não conseguimos enxergar, pede a Deus que nos mostre. Se existe uma pessoa que pode contribuir para a solução da nossa causa, que Deus toque o coração dela. Se existe uma oportunidade que pode mudar a nossa história, que Deus permita que ela chegue até nós. Se existe algo dentro de nós que precisa ser transformado, que tenhamos coragem para permitir essa transformação. E se a resposta que desejamos não for aquela que Deus preparou, dá-nos sabedoria para aceitar, sem perder a confiança. São José, nós não queremos apenas um milagre, nós queremos também a graça de reconhecer a presença de Deus enquanto o milagre ainda está sendo preparado. Nós queremos ter fé antes de ver, queremos agradecer antes de receber, queremos continuar acreditando antes de compreender, porque a nossa esperança não está nas circunstâncias, a nossa fé está em Deus. E hoje, São José, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que parece impossível. Nós colocamos a nossa vida profissional, as nossas necessidades financeiras, os nossos relacionamentos, os nossos projetos, sonhos, as nossas preocupações. Colocamos as nossas decisões, os medos, o nosso futuro, tudo aquilo que temos carregado sozinhos e pedimos, ajuda-nos a não carregar sozinhos aquilo que podemos entregar a Deus.
São José, quando estivermos cansados, sustenta-nos. Quando estivermos confusos, orienta-nos. Quando estivermos com medo, fortalece-nos. Quando estivermos tristes, consola-nos. Quando estivermos diante de uma situação difícil, pede a Deus que ilumine a nossa mente. Quando estivermos diante de uma porta fechada, mostra-nos se devemos esperar, bater novamente ou seguir por outro caminho. Não permitas que a ansiedade nos faça tomar decisões precipitadas. Não permitas que o desespero nos faça aceitar aquilo que Deus não preparou para nós. Não permita, São José, que uma demora nos faça acreditar que fomos esquecidos. São José, guarda o nosso coração na esperança, que possamos acordar amanhã com uma nova disposição, que possamos olhar para a nossa situação sem o mesmo medo de antes. E quando não tivermos forças para dizer muitas palavras, que a tua intercessão fale por nós diante de Deus. Quando apenas conseguirmos dizer, São José, ajuda-nos, que essa pequena súplica seja suficiente para lembrar que não estamos sozinhos. Quando dissermos, São José, intercede por nós, que o nosso coração se encha novamente de esperança. E quando dissermos, Jesus, nós confiamos em Ti, que toda ansiedade encontre descanso. São José, nos entregamos a esta oração com esperança, com confiança, acreditando que tudo será exatamente como Deus quer e que jamais Ele nos abandona. Nós entregamos a nossa causa, a nossa ansiedade, os nossos planos, o nosso futuro e descansamos no coração de Deus. São José, intercede por nós. Jesus nos fortaleça. Que a Mãe Maria nos cubra com sua proteção materna e que a vontade de Deus seja realizada em nossa vida. São José, rogai por nós. São José, rogai pela nossa causa impossível. São José, nas nossas causas impossíveis, intercede por nós e leva-nos até Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, neste momento nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto, humildade, esperança e a certeza de que Deus pode agir onde os nossos olhos já não conseguem enxergar uma saída. Nós chegamos diante de Ti, São José, justamente porque existem situações que parecem não ter solução. Existem portas que não se abrem, caminhos que parecem bloqueados, problemas que se repetem, batalhas que temos enfrentado em silêncio, causas que aos olhos humanos parecem impossíveis, mas nós cremos que aquilo que é impossível para nós não é impossível para Deus. Por isso, São José, intercede por nós neste momento. Leva as nossas súplicas até o coração de Jesus. Apresenta a Ele aquilo que não conseguimos explicar, aquilo que pesa dentro de nós, aquela causa que já não sabemos mais como resolver. São José, homem justo, homem de silêncio, de fé, que confiou em Deus, mesmo quando não compreendia os acontecimentos. Ensina-nos a confiar também. Quando não entendermos o caminho, ajuda-nos a continuar caminhando. Quando não enxergarmos uma saída,
Ajuda-nos a acreditar que Deus já está preparando uma. Quando o medo quiser dominar o nosso coração, coloque em nós a paz que vem do céu. Quando pensarmos em desistir, recorda-nos que Deus ainda pode surpreender a nossa vida. São José, nós te entregamos agora a nossa causa impossível. Nós te entregamos aquilo que mais nos preocupa, aquela situação que ocupa os nossos pensamentos durante o dia e tira nossa tranquilidade durante a noite. Tu conheces o nosso coração, as nossas necessidades. Tu sabes aquilo que temos pedido a Deus há muito tempo. Tu sabes quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, quantas vezes choramos, quantas vezes ficamos angustiados, quantas vezes pensamos que nada iria mudar. Por isso, São José, entra nesta situação agora. Vai à frente daquilo que não conseguimos alcançar. Intercede onde não podemos interceder. Abre, se for da vontade de Deus, a porta que precisa ser aberta. Afasta de nós aquilo que não vem de Deus e nos conduza para o lugar onde a vontade do Senhor possa se cumprir. São José, protetor da Sagrada Família, protege também a nossa vida, protege a nossa casa, protege os nossos caminhos, os nossos sonhos, o nosso projeto. Protege o nosso coração contra o desânimo, contra a desesperança e contra a vontade de abandonar tudo, quando as respostas parecem demorar. São José, nós te pedimos, leva para Jesus a nossa causa impossível, aquela causa que parece grande demais, aquela causa que parece complicada demais, aquela causa que parece perdida, aquela causa diante da qual já não sabemos o que fazer. Nós não queremos confiar apenas nas nossas forças, nós não queremos acreditar somente naquilo que os nossos olhos conseguem ver. Nós queremos confiar no Deus que abriu caminhos onde não existiam caminhos, que levantou os caídos, que restaurou vidas, que transformou lágrimas em alegria e que continua realizando milagres na vida daqueles que nele esperam. São José, ensina-nos a esperar sem perder a fé, ensina-nos a pedir sem duvidar, ensina-nos a continuar sem desanimar, ensina-nos a confiar, mesmo quando o silêncio de Deus parecer ser grande demais, porque nós sabemos que o silêncio não significa abandono, nós sabemos que Deus pode estar trabalhando justamente onde não conseguimos enxergar. São José, se existe uma porta fechada que precisa ser aberta, intercede por nós. Se existe um caminho bloqueado que precisa ser liberado, intercede por nós. Se existe uma solução que ainda não conseguimos enxergar, pede a Deus que nos mostre. Se existe uma pessoa que pode contribuir para a solução da nossa causa, que Deus toque o coração dela. Se existe uma oportunidade que pode mudar a nossa história, que Deus permita que ela chegue até nós. Se existe algo dentro de nós que precisa ser transformado, que tenhamos coragem para permitir essa transformação. E se a resposta que desejamos não for aquela que Deus preparou,
Dá-nos sabedoria para aceitar, sem perder a confiança. São José, nós não queremos apenas um milagre. Nós queremos também a graça de reconhecer a presença de Deus enquanto o milagre ainda está sendo preparado. Nós queremos ter fé antes de ver. Queremos agradecer antes de receber. Queremos continuar acreditando antes de compreender, porque a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa fé está em Deus. E hoje, São José, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que parece impossível. Nós colocamos a nossa vida profissional, as nossas necessidades financeiras, os nossos relacionamentos, os nossos projetos, sonhos, as nossas preocupações. Colocamos as nossas decisões, os medos, o nosso futuro, tudo aquilo que temos carregado sozinhos, e pedimos, ajuda-nos a não carregar sozinhos aquilo que podemos entregar a Deus. São José, quando estivermos cansados, sustenta-nos. Quando estivermos confusos, orienta-nos. Quando estivermos com medo, fortalece-nos. Quando estivermos tristes, consola-nos. Quando estivermos diante de uma situação difícil, pede a Deus que ilumine a nossa mente. Quando estivermos diante de uma porta fechada, mostra-nos se devemos esperar, bater novamente ou seguir por outro caminho. Não permitas que a ansiedade nos faça tomar decisões precipitadas. Não permitas que o desespero nos faça aceitar aquilo que Deus não preparou para nós. Não permita, São José, que uma demora nos faça acreditar que fomos esquecidos. São José, guarda o nosso coração na esperança, que possamos acordar amanhã com uma nova disposição, que possamos olhar para a nossa situação sem o mesmo medo de antes. E quando não tivermos forças para dizer muitas palavras, que a Tua intercessão fale por nós diante de Deus. Quando apenas conseguirmos dizer, São José, ajuda-nos, que essa pequena súplica seja suficiente para lembrar que não estamos sozinhos. Quando dissermos, São José, intercede por nós, que o nosso coração se encha novamente de esperança. E quando dissermos, Jesus, nós confiamos em Ti, que toda ansiedade encontre descanso. São José, nos entregamos a esta oração com esperança, com confiança, acreditando que tudo será exatamente como Deus quer e que jamais Ele nos abandona. Nós entregamos a nossa causa, a nossa ansiedade, os nossos planos, o nosso futuro e descansamos no coração de Deus. São José, intercede por nós. Jesus nos fortaleça, que a Mãe Maria nos cubra com sua proteção materna e que a vontade de Deus seja realizada em nossa vida. São José, rogai por nós. São José, rogai pela nossa causa impossível. São José, nas nossas causas impossíveis, intercede por nós e leva-nos até Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, neste momento nos colocamos diante de Ti,
com o coração aberto, humildade, esperança e a certeza de que Deus pode agir onde os nossos olhos já não conseguem enxergar uma saída. Nós chegamos diante de Ti, São José, justamente porque existem situações que parecem não ter solução. Existem portas que não se abrem, caminhos que parecem bloqueados, problemas que se repetem, batalhas que temos enfrentado em silêncio, causas que aos olhos humanos parecem impossíveis. Mas nós cremos que aquilo que é impossível para nós não é impossível para Deus. Por isso, São José, intercede por nós neste momento. Leva as nossas súplicas até o coração de Jesus. Apresenta a Ele aquilo que não conseguimos explicar, aquilo que pesa dentro de nós, aquela causa que já não sabemos mais como resolver. São José, homem justo, homem de silêncio, de fé, que confiou em Deus, mesmo quando não compreendia os acontecimentos. Ensina-nos a confiar também. Quando não entendermos o caminho, ajuda-nos a continuar caminhando. Quando não enxergarmos uma saída, ajuda-nos a acreditar que Deus já está preparando uma. Quando o medo quiser dominar o nosso coração, coloque em nós a paz que vem do céu. Quando pensarmos em desistir, recorda-nos que Deus ainda pode surpreender a nossa vida. São José, nós te entregamos agora a nossa causa impossível. Nós te entregamos aquilo que mais nos preocupa, aquela situação que ocupa os nossos pensamentos durante o dia e tira nossa tranquilidade durante a noite. Tu conheces o nosso coração, as nossas necessidades. Tu sabes aquilo que temos pedido a Deus há muito tempo. Tu sabes quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, quantas vezes choramos, quantas vezes ficamos angustiados, quantas vezes pensamos que nada iria mudar. Por isso, São José, entra nesta situação agora. Vai à frente daquilo que não conseguimos alcançar. Intercede onde não podemos interceder. Abre, se for da vontade de Deus, a porta que precisa ser aberta. Afasta de nós aquilo que não vem de Deus e nos conduza para o lugar onde a vontade do Senhor possa se cumprir. São José, protetor da Sagrada Família, protege também a nossa vida, protege a nossa casa, protege os nossos caminhos, os nossos sonhos, o nosso projeto. Protege o nosso coração contra o desânimo, contra a desesperança e contra a vontade de abandonar tudo, quando as respostas parecem demorar. São José, nós te pedimos, leva para Jesus a nossa causa impossível, aquela causa que parece grande demais, aquela causa que parece complicada demais, aquela causa que parece perdida, aquela causa diante da qual já não sabemos o que fazer. Nós não queremos confiar apenas nas nossas forças. Nós não queremos acreditar somente naquilo que os nossos olhos conseguem ver. Nós queremos confiar no Deus que abriu caminhos onde não existiam caminhos, que levantou os caídos, que restaurou vidas, que transformou lágrimas em alegria e que continua realizando milagres na vida daqueles que nele esperam.
São José, ensina-nos a esperar sem perder a fé, ensina-nos a pedir sem duvidar, ensina-nos a continuar sem desanimar, ensina-nos a confiar, mesmo quando o silêncio de Deus parecer ser grande demais, porque nós sabemos que o silêncio não significa abandono. Nós sabemos que Deus pode estar trabalhando justamente onde não conseguimos enxergar. São José, se existe uma porta fechada que precisa ser aberta, intercede por nós. Se existe um caminho bloqueado que precisa ser liberado, intercede por nós. Se existe uma solução que ainda não conseguimos enxergar, pede a Deus que nos mostre. Se existe uma pessoa que pode contribuir para a solução da nossa causa, que Deus toque o coração dela. Se existe uma oportunidade que pode mudar a nossa história, que Deus permita que ela chegue até nós. Se existe algo dentro de nós que precisa ser transformado, que tenhamos coragem para permitir essa transformação. E se a resposta que desejamos não for aquela que Deus preparou, dá-nos sabedoria para aceitar, sem perder a confiança. São José, nós não queremos apenas um milagre. Nós queremos também a graça de reconhecer a presença de Deus enquanto o milagre ainda está sendo preparado. Nós queremos ter fé antes de ver, queremos agradecer antes de receber, queremos continuar acreditando antes de compreender, porque a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa fé está em Deus. E hoje, São José, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que parece impossível. Nós colocamos a nossa vida profissional, as nossas necessidades financeiras, os nossos relacionamentos, os nossos projetos, sonhos, as nossas preocupações. Colocamos as nossas decisões, os medos, o nosso futuro, tudo aquilo que temos carregado sozinhos e pedimos, ajuda-nos a não carregar sozinhos aquilo que podemos entregar a Deus. São José, quando estivermos cansados, sustenta-nos. Quando estivermos confusos, orienta-nos. Quando estivermos com medo, fortalece-nos. Quando estivermos tristes, consola-nos. Quando estivermos diante de uma situação difícil, pede a Deus que ilumine a nossa mente. Quando estivermos diante de uma porta fechada, mostra-nos se devemos esperar, bater novamente ou seguir por outro caminho. Não permitas que a ansiedade nos faça tomar decisões precipitadas. Não permitas que o desespero nos faça aceitar aquilo que Deus não preparou para nós. Não permita, São José, que uma demora nos faça acreditar que fomos esquecidos. São José, guarda o nosso coração na esperança, que possamos acordar amanhã com uma nova disposição, que possamos olhar para a nossa situação sem o mesmo medo de antes. E quando não tivermos forças para dizer muitas palavras, que a Tua intercessão fale por nós diante de Deus. Quando apenas conseguirmos dizer, São José, ajuda-nos, que essa pequena súplica seja suficiente para lembrar que não estamos sozinhos. Quando dissermos, São José, intercede por nós, que o nosso coração se encha novamente de esperança. E quando dissermos, Jesus, nós confiamos em Ti, que toda ansiedade encontre descanso. São José,
nos entregamos a esta oração com esperança, com confiança, acreditando que tudo será exatamente como Deus quer e que jamais Ele nos abandona. Nós entregamos a nossa causa, a nossa ansiedade, os nossos planos, o nosso futuro e descansamos no coração de Deus. São José, intercede por nós. Jesus nos fortaleça. Que a Mãe Maria nos cubra com sua proteção materna e que a vontade de Deus seja realizada em nossa vida. São José, rogai por nós. São José, rogai pela nossa causa impossível. São José, nas nossas causas impossíveis, intercede por nós e leva-nos até Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, neste momento nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto, humildade, esperança e a certeza de que Deus pode agir onde os nossos olhos já não conseguem enxergar uma saída. Nós chegamos diante de Ti, São José, justamente porque existem situações que parecem não ter solução. Existem portas que não se abrem, caminhos que parecem bloqueados, problemas que se repetem, batalhas que temos enfrentado em silêncio, causas que aos olhos humanos parecem impossíveis, mas nós cremos que aquilo que é impossível para nós não é impossível para Deus. Por isso, São José, intercede por nós neste momento. Leva as nossas súplicas até o coração de Jesus. Apresenta a Ele aquilo que não conseguimos explicar, aquilo que pesa dentro de nós, aquela causa que já não sabemos mais como resolver. São José, homem justo, homem de silêncio, de fé, que confiou em Deus, mesmo quando não compreendia os acontecimentos. Ensina-nos a confiar também. Quando não entendermos o caminho, ajuda-nos a continuar caminhando. Quando não enxergarmos uma saída, ajuda-nos a acreditar que Deus já está preparando uma. Quando o medo quiser dominar o nosso coração, coloque em nós a paz que vem do céu. Quando pensarmos em desistir, recorda-nos que Deus ainda pode surpreender a nossa vida. São José, nós te entregamos agora a nossa causa impossível. Nós te entregamos aquilo que mais nos preocupa, aquela situação que ocupa os nossos pensamentos durante o dia e tira nossa tranquilidade durante a noite. Tu conheces o nosso coração, as nossas necessidades. Tu sabes aquilo que temos pedido a Deus há muito tempo. Tu sabes quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, quantas vezes choramos, quantas vezes ficamos angustiados, quantas vezes pensamos que nada iria mudar. Por isso, São José, entra nesta situação agora. Vai à frente daquilo que não conseguimos alcançar. Intercede onde não podemos interceder. Abre, se for da vontade de Deus, a porta que precisa ser aberta. Afasta de nós aquilo que não vem de Deus e nos conduza para o lugar onde a vontade do Senhor possa se cumprir. São José, protetor da Sagrada Família, protege também a nossa vida, protege a nossa casa, protege os nossos caminhos,
os nossos sonhos, o nosso projeto. Protege o nosso coração contra o desânimo, contra a desesperança e contra a vontade de abandonar tudo, quando as respostas parecem demorar. São José, nós te pedimos, leva para Jesus a nossa causa impossível, aquela causa que parece grande demais, aquela causa que parece complicada demais, aquela causa que parece perdida, aquela causa diante da qual já não sabemos o que fazer. Nós não queremos confiar apenas nas nossas forças. Nós não queremos acreditar somente naquilo que os nossos olhos conseguem ver. Nós queremos confiar no Deus que abriu caminhos onde não existiam caminhos, que levantou os caídos, que restaurou vidas, que transformou lágrimas em alegria e que continua realizando milagres na vida daqueles que nele esperam. São José, ensina-nos a esperar sem perder a fé, ensina-nos a pedir sem duvidar, ensina-nos a continuar sem desanimar, ensina-nos a confiar, mesmo quando o silêncio de Deus parecer ser grande demais, porque nós sabemos que o silêncio não significa abandono. Nós sabemos que Deus pode estar trabalhando justamente onde não conseguimos enxergar. São José, se existe uma porta fechada que precisa ser aberta, intercede por nós. Se existe um caminho bloqueado que precisa ser liberado, intercede por nós. Se existe uma solução que ainda não conseguimos enxergar, pede a Deus que nos mostre. Se existe uma pessoa que pode contribuir para a solução da nossa causa, que Deus toque o coração dela. Se existe uma oportunidade que pode mudar a nossa história, que Deus permita que ela chegue até nós. Se existe algo dentro de nós que precisa ser transformado, que tenhamos coragem para permitir essa transformação. E se a resposta que desejamos não for aquela que Deus preparou, dá-nos sabedoria para aceitar, sem perder a confiança. São José, nós não queremos apenas um milagre. Nós queremos também a graça de reconhecer a presença de Deus enquanto o milagre ainda está sendo preparado. Nós queremos ter fé antes de ver, queremos agradecer antes de receber, queremos continuar acreditando antes de compreender, porque a nossa esperança não está nas circunstâncias, a nossa fé está em Deus. E hoje, São José, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que parece impossível. Nós colocamos a nossa vida profissional, as nossas necessidades financeiras, os nossos relacionamentos, os nossos projetos, sonhos, as nossas preocupações. Colocamos as nossas decisões, os medos, o nosso futuro, tudo aquilo que temos carregado sozinhos e pedimos, ajuda-nos a não carregar sozinhos aquilo que podemos entregar a Deus. São José, quando estivermos cansados, sustenta-nos. Quando estivermos confusos, orienta-nos. Quando estivermos com medo, fortalece-nos. Quando estivermos tristes, consola-nos. Quando estivermos diante de uma situação difícil, pede a Deus que ilumine a nossa mente. Quando estivermos diante de uma porta fechada, mostra-nos se devemos esperar
bater novamente ou seguir por outro caminho. Não permitas que a ansiedade nos faça tomar decisões precipitadas. Não permitas que o desespero nos faça aceitar aquilo que Deus não preparou para nós. Não permita, São José, que uma demora nos faça acreditar que fomos esquecidos. São José, guarda o nosso coração na esperança, que possamos acordar amanhã com uma nova disposição, que possamos olhar para a nossa situação sem o mesmo medo de antes. E quando não tivermos forças para dizer muitas palavras, que a tua intercessão fale por nós diante de Deus. Quando apenas conseguirmos dizer, São José, ajuda-nos, que essa pequena súplica seja suficiente para lembrar que não estamos sozinhos. Quando dissermos, São José, intercede por nós, que o nosso coração se encha novamente de esperança. E quando dissermos, Jesus, nós confiamos em Ti, que toda ansiedade encontre descanso. São José, nos entregamos a esta oração com esperança, com confiança, acreditando que tudo será exatamente como Deus quer e que jamais Ele nos abandona. Nós entregamos a nossa causa, a nossa ansiedade, os nossos planos, o nosso futuro e descansamos no coração de Deus. São José, intercede por nós. Jesus nos fortaleça, que a Mãe Maria nos cubra com sua proteção materna e que a vontade de Deus seja realizada em nossa vida. São José, rogai por nós. São José, rogai pela nossa causa impossível. São José, nas nossas causas impossíveis, intercede por nós e leva-nos até Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. São José, neste momento nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto, humildade, esperança e a certeza de que Deus pode agir onde os nossos olhos já não conseguem enxergar uma saída. Nós chegamos diante de Ti, São José, justamente porque existem situações que parecem não ter solução. Existem portas que não se abrem, caminhos que parecem bloqueados, problemas que se repetem, batalhas que temos enfrentado em silêncio, causas que aos olhos humanos parecem impossíveis. Mas nós cremos que aquilo que é impossível para nós não é impossível para Deus. Por isso, São José, intercede por nós neste momento. Leva as nossas súplicas até o coração de Jesus. Apresenta a Ele aquilo que não conseguimos explicar, aquilo que pesa dentro de nós, aquela causa que já não sabemos mais como resolver. São José, homem justo, homem de silêncio, de fé, que confiou em Deus, mesmo quando não compreendia os acontecimentos. Ensina-nos a confiar também. Quando não entendermos o caminho, ajuda-nos a continuar caminhando. Quando não enxergarmos uma saída, ajuda-nos a acreditar que Deus já está preparando uma. Quando o medo quiser dominar o nosso coração, coloque em nós a paz que vem do céu. Quando pensarmos em desistir, recorda-nos que Deus ainda pode surpreender a nossa vida. São José, nós te entregamos agora a nossa causa impossível.
Nós te entregamos aquilo que mais nos preocupa, aquela situação que ocupa os nossos pensamentos durante o dia e tira nossa tranquilidade durante a noite. Tu conheces o nosso coração, as nossas necessidades. Tu sabes aquilo que temos pedido a Deus há muito tempo. Tu sabes quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, quantas vezes choramos, quantas vezes ficamos angustiados, quantas vezes pensamos que nada iria mudar. Por isso, São José, entra nesta situação agora. Vai à frente daquilo que não conseguimos alcançar. Intercede onde não podemos interceder. Abre, se for da vontade de Deus, a porta que precisa ser aberta. Afasta de nós aquilo que não vem de Deus e nos conduza para o lugar onde a vontade do Senhor possa se cumprir. São José, protetor da Sagrada Família, protege também a nossa vida, protege a nossa casa, protege os nossos caminhos, os nossos sonhos, o nosso projeto. Protege o nosso coração contra o desânimo, contra a desesperança e contra a vontade de abandonar tudo, quando as respostas parecem demorar. São José, nós te pedimos, leva para Jesus a nossa causa impossível, aquela causa que parece grande demais, aquela causa que parece complicada demais, aquela causa que parece perdida, aquela causa diante da qual já não sabemos o que fazer. Nós não queremos confiar apenas nas nossas forças, nós não queremos acreditar somente naquilo que os nossos olhos conseguem ver. Nós queremos confiar no Deus que abriu caminhos onde não existiam caminhos, que levantou os caídos, que restaurou vidas, que transformou lágrimas em alegria e que continua realizando milagres na vida daqueles que nele esperam. São José, ensina-nos a esperar sem perder a fé, ensina-nos a pedir sem duvidar, ensina-nos a continuar sem desanimar, ensina-nos a confiar, mesmo quando o silêncio de Deus parecer ser grande demais, porque nós sabemos que o silêncio não significa abandono, nós sabemos que Deus pode estar trabalhando justamente onde não conseguimos enxergar. São José, se existe uma porta fechada que precisa ser aberta, intercede por nós. Se existe um caminho bloqueado que precisa ser liberado, intercede por nós. Se existe uma solução que ainda não conseguimos enxergar, pede a Deus que nos mostre. Se existe uma pessoa que pode contribuir para a solução da nossa causa, que Deus toque o coração dela. Se existe uma oportunidade que pode mudar a nossa história, que Deus permita que ela chegue até nós. Se existe algo dentro de nós que precisa ser transformado, que tenhamos coragem para permitir essa transformação. E se a resposta que desejamos não for aquela que Deus preparou, dá-nos sabedoria para aceitar, sem perder a confiança. São José, nós não queremos apenas um milagre, nós queremos também a graça de reconhecer a presença de Deus enquanto o milagre ainda está sendo preparado. Nós queremos ter fé antes de ver, queremos agradecer antes de receber,
queremos continuar acreditando antes de compreender, porque a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa fé está em Deus. E hoje, São José, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que parece impossível. Nós colocamos a nossa vida profissional, as nossas necessidades financeiras, os nossos relacionamentos, os nossos projetos, sonhos, as nossas preocupações. Colocamos as nossas decisões, os medos, o nosso futuro, tudo aquilo que temos carregado sozinhos, e pedimos: ajuda-nos a não carregar sozinhos aquilo que podemos entregar a Deus. São José, quando estivermos cansados, sustenta-nos. Quando estivermos confusos, orienta-nos. Quando estivermos com medo, fortalece-nos. Quando estivermos tristes, consola-nos. Quando estivermos diante de uma situação difícil, pede a Deus que ilumine a nossa mente. Quando estivermos diante de uma porta fechada, mostra-nos se devemos esperar, bater novamente ou seguir por outro caminho. Não permitas que a ansiedade nos faça tomar decisões precipitadas. Não permitas que o desespero nos faça aceitar aquilo que Deus não preparou para nós. Não permita, São José, que uma demora nos faça acreditar que fomos esquecidos. São José, guarda o nosso coração na esperança, que possamos acordar amanhã com uma nova disposição, que possamos olhar para a nossa situação sem o mesmo medo de antes. E quando não tivermos forças para dizer muitas palavras, que a Tua intercessão fale por nós diante de Deus. Quando apenas conseguirmos dizer: São José, ajuda-nos, que essa pequena súplica seja suficiente para lembrar que não estamos sozinhos. Quando dissermos: São José, intercede por nós, que o nosso coração se encha novamente de esperança. E quando dissermos: Jesus, nós confiamos em Ti, que toda ansiedade encontre descanso. São José, nos entregamos a esta oração com esperança, com confiança, acreditando que tudo será exatamente como Deus quer e que jamais Ele nos abandona. Nós entregamos a nossa causa, a nossa ansiedade, os nossos planos, o nosso futuro e descansamos no coração de Deus. São José, intercede por nós. Jesus nos fortaleça, que a Mãe Maria nos cubra com sua proteção materna e que a vontade de Deus seja realizada em nossa vida. São José, rogai por nós. São José, rogai pela nossa causa impossível. São José, nas nossas causas impossíveis, intercede por nós e leva-nos até Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, é sinal de que São José já está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente, de um milagre inesperado. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar
para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém. E até a próxima oração milagrosa.